Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia a todos que estão assistindo, que vão assistir essa mensagem. E que esta reflexão de hoje, com a permissão do Pai Todo-Poderoso, vai ser uma reflexão diferente, direcionada mais aos jovens, mas que serve para nós também. E eu peço a quem assistir, independente da idade, independente de quem assistir, que dê o joinha e que transmita para outras pessoas, que fale para outras pessoas, especialmente para quem tem jovens. Né? Assista com jovens, assista com a família, porque nós precisamos pedir ao Pai Todo-Poderoso misericórdia pelos nossos jovens, porque os nossos jovens são os homens de amanhã. Então, eles estando sob a proteção do Pai Todo-Poderoso, nós vamos ter homens que amanhã depois venha defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Divulgue mesmo, divulgue. Peça, mande para outras pessoas para se inscreverem, para assistir. Vamos priorizar a palavra do Senhor. Agora vamos iniciar hoje de acordo com a Bíblia, um jovem pode vencer o mal com o bem, confiando em Deus, alimentando-se da palavra. Vence o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Em Romanos 12:11 diz: não te deixes vencer do mal, mas sim o mal com o bem. Então, nós não devemos deixar que o mal venha prevalecer em nossas vidas, no que nós fazemos. Em vez de nós colocarmos o mal, pensamentos negativos, atitudes diferentes, né? Vamos procurar fazer o bem. O bem é no seio da nossa família, é por onde nós andarmos, né? Vou pedir a Deus que esteja nos protegendo, né? Jesus foi um exemplo de amor. Venceu o mal com o bem, não respondendo com a mesma moeda àqueles que o ultrajavam. Confiar em Deus. A vitória depende de Deus, que é soberano sobre tudo que acontece. Então, a vitória da nossa vida, do que nós fazemos, do que nós colocamos na presença do Senhor, o que nós queremos fazer nesse mundo, é com a presença de Deus. Porque só Ele tem poder para nos proteger,
nos livrar dos males, né? E vencer na vida, né? Quem quer vencer precisa obedecer a Deus. Isso é uma regrazinha que tem. Quem quer vencer, em qualquer sentido, tem que obedecer a Deus. É a chave principal. É Deus. Quando eu falo Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo foi o que Jesus deixou como nosso Consolador quando ele partiu, que ele disse que ia, mas ia nos deixar, não ia nos deixar órfãos, ia deixar um Consolador para nos proteger, né? Alimentar-se da palavra. Ter a palavra permanente no coração é o que te mantém firme no caminho, né? Ter a palavra permanente. Quer dizer, quer ter a palavra do Senhor em nosso coração. Porque quem anda com a palavra de Deus, anda com a verdade, né? Então, a palavra do Senhor nos mantém firme no caminho do Senhor. Passar muito tempo sem ler. Medite na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Então te tornará vulnerável aos ataques do inimigo. Porque quem medita na palavra, né? Quem passa os momentos lendo, meditando na palavra do Senhor, a gente está protegido contra o ataque dos inimigos. Isso é a palavra do Senhor. É Deus que nos diz, que nos fala a importância de vivermos na presença dele. Em 1 João 2,14 diz: jovens, isso é direcionado a vocês mesmos, jovens. Jovens, vocês são fortes, permaneçam na palavra e vençam o maligno. Aqui, em João 2,14, diz: jovens, vocês são fortes, permaneçam na palavra e vençam o maligno. Sejam fortes para se afastar do que é mama, do que não vai ter nenhum futuro para vocês. Que muitas vezes a gente não observa, mas a gente não está caminhando no caminho que deve seguir. Então, quando a gente caminha ao contrário do caminho que Deus preparou para nós, o caminho que o Senhor Jesus preparou para nós naquela cruz do Calvário, nós estamos caminhando ao contrário do que Jesus preparou para nós, e isso é perigoso. Eu digo comigo mesmo, eu mesmo, muitas vezes acontece de eu caminhar não na direção do Senhor, mas a gente só se complica. É como que a gente ande por caminhos tortuosos, por labirintos, sem encontrar um porto seguro. E o nosso porto seguro é Jesus Cristo, né? Ser um exemplo. Vocês podem fazer a diferença sendo um exemplo para os fiéis. Os fiéis é aqueles que crêem, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que vivem na presença do Senhor, que servem a eles, são os fiéis do Senhor, né? Na palavra, que são fiéis na palavra.
no procedimento, no amor, na fé e na pureza, né? E que Deus esteja trabalhando em nossos corações e que o Espírito Santo de Deus esteja me iluminando, trabalhando na minha mente e no meu coração, para que eu possa levar mais mensagem aos nossos jovens, porque é o caminho que nós temos. Não adianta a gente querer fazer ao contrário do que Deus deixou para nós. Eu peço mais uma vez, dêem o like, quem não se inscreveu, se inscreva. E divulga esse trabalho, porque dependendo, se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. E por isso que eu penso que é o nosso bom Deus, que Ele tenha compaixão de mim. Eu digo assim, tenha compaixão de mim. Me blinde do que não é direcionado por Deus. Que as armaduras de Deus estejam presentes na minha vida. E que esse objetivo não seja só meu, de levar a palavra para os jovens, não seja só um objetivo que Deus colocou no meu coração, mas que também esteja no coração de vocês, porque eu sei que Deus se agrada, que Deus fica feliz quando alguém quer fazer algo que possa ajudar os nossos jovens espiritualmente, que quando é ajudado espiritualmente, as atitudes começam a mudar e eles veem o mundo de forma diferente. Você vê Paulo, ele atacava os cristãos e depois do encontro que ele teve com Jesus, ele se tornou um discípulo de Jesus, de um dos mais importantes, né? Um dos mais importantes, que defendeu o Evangelho de Jesus. E vamos levar a palavra do Senhor. E que Deus continue a nos abençoar grandemente, que Deus abençoe os nossos jovens, nossas crianças, né? Abençoe o nosso Brasil e abençoe a nossa família. E que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe grandemente. Até a próxima. Isso com o poder de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.